E o tema da nossa noite, um dia de cada vez. Quem aqui consegue viver um dia de cada vez? É fácil? Eu gostaria de perguntar o seguinte: o que vocês, quando você ouve ou fala essa frase, um dia de cada vez, o que ela significa? O que ela representa? O que ela expressa para você? Vamos lá. Se preocupar com hoje, o que mais? Calma, peraí. Como é que é? Esperança. Não se apavorar. O que mais? Peraí. Somos limitados. Não ficar ansioso. O que mais? Tem mais coisa, né? Agora me fala uma coisa, por que a gente não consegue viver quase nada disso? A gente sabe, mas a gente tem dificuldade de viver isso. E para meditarmos sobre esse tema, eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, é um trecho do Sermão do Monte, em que Jesus está falando, conversando com seus discípulos e também com uma multidão que estava com ele. Mateus 6, do versículo 25 ao versículo 34. Mateus 6, do versículo 25 ao 34. Todos encontraram? Podemos ler? Diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Como eu falei antes, é um trecho que faz parte do Sermão da Montanha. E o que é bem interessante é que Jesus está conversando com seus discípulos e com aquela multidão, e nos versículos anteriores, falando sobre a maneira de viver, a maneira como Ele espera que a gente viva. Ele está falando da oração, do ajudar ao próximo, Ele está falando também das riquezas, do cuidado com as riquezas. E é muito interessante que Jesus coloca nesse momento aqui, esse fenômeno que hoje é conhecido como ansiedade, a preocupação com a vida. Em algumas traduções fala, não andem ansiosos, né? E mais na frente a palavra de Deus também vai falar em Filipenses 4, não andem ansiosos, né, com o que vai acontecer. E a palavra de Deus nos adverte em vários momentos sobre a ansiedade. E é muito interessante como a palavra de Deus aborda sobre esse fenômeno que tanto tem afetado a população mundial, né? E segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, em 2020, o Brasil lidera as pesquisas de país mais ansioso do mundo. Nós brasileiros, somos a nação mais ansiosa do mundo, que sofre com mais ansiedade. Isso, por um lado, é muito triste, porque a gente sabe como a ansiedade afeta a vida da pessoa como um todo.
E eu achei isso muito curioso, que Jesus está falando da ansiedade. Ele coloca aqui, junto com a oração, junto com o jejum, junto com ajudar o próximo, cuidado com as riquezas, e ele fala, ó, a ansiedade. E talvez Jesus estava conversando com Deus e falou assim, pai, eu preciso ensinar muito esse povo sobre a ansiedade, porque eles vão sofrer demais com isso, e a gente precisa falar sobre isso muitas vezes.